Glória a Deus, nosso Deus é um Deus de cura, de salvação, de um novo tempo. Eu quero ler esse texto contigo, esse texto que foi encenado aqui, e a arte ela tem o poder de mostrar o sentimento, né? No primeiro culto, quando ouvi essa ministração, tentei me colocar no lugar e sentir essa dor e entender aquilo que Deus pode fazer. Eu quero ler esse texto, está em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí, marca esse texto, ou se você não tiver, você pode acompanhar aqui. É um texto curto, 4 versículos, mas muito poderoso. Ele está no Evangelho de Mateus, Marcos e também no de Lucas, e a gente vai ler aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Mateus capítulo 8, versículo 1 fala assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo seu poder. Nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou registrado essa história na sua palavra, e nós cremos que assim como que o Senhor curou esse leproso, o Senhor ainda cura, o Senhor cura corações, o Senhor cura emoções, e nós te pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor encontre aqui corações abertos e sedentos para a sua palavra, para a sua ministração, e que o Senhor ministre individualmente em cada coração aqui. A palavra é uma só, mas eu creio que o Senhor tem liberdade, o seu Espírito tem liberdade para ministrar. Em nome de Jesus, amém, amém. Gente, quando a gente fala de lepra, talvez é algo muito distante, é uma realidade muito distante da nossa vida. A lepra hoje ela é uma doença que ainda existe, mais conhecida como hanseníase. Hoje ela tem cura, mas quando você vai para a palavra de Deus, aqueles que contraíam a doença, que estavam com lepra, eles eram marginalizados, eles eram separados do grupo, separados da sociedade, separados da comunidade. Eles não tinham como ter um relacionamento, senão somente com os outros leprosos. Quando você vai para o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 13, 14 e 15, Deus escreve esses 3 capítulos falando sobre essas instruções, como lidar com essa doença, como lidar com esse tipo de pessoa. E uma das instruções mais marcantes ali é que ele quando percebesse aquela doença, ele seria apresentado ao sacerdote, o sacerdote faria uma avaliação, ele ficaria 7 dias em isolamento. Acho que a gente está um pouco mais acostumado agora com o isolamento, né? Ficaria 7 dias em isolamento, depois ele voltaria ao sacerdote, até o momento que seria atestado que ele estava impuro. E depois desse atestado de impuro, isso praticamente era uma morte. Ele não estava mais apto e mais liberado em conviver com a sua comunidade. Ele era colocado para fora do acampamento. Então, a doença afastava, a doença excluía, a doença matava, mesmo que não fisicamente, aquela pessoa, porque ela não tinha mais o seu relacionamento. Quando a gente ouve essa história, quando a gente vê essa encenação, esse leproso falando que ele era uma pessoa que depois teve essa doença, e o sentimento que ele tinha em estar marginalizado, e quando Jesus aparece, quando Jesus restaura, quando Jesus não só cura, mas dá um novo sentido, Jesus está dando um novo tempo, Jesus está entregando a salvação, Jesus está restaurando os relacionamentos, Jesus está restaurando o relacionamento familiar. A Bíblia lá em Levítico fala que ele era separado até da sua família, do seu casamento. Então Jesus, ele traz um novo tempo, traz uma nova história, traz uma nova vida para esse leproso. Hoje, cada um de nós, no seu nível, depois que o pecado entrou no mundo, de alguma forma nós estamos doentes. Talvez você não tenha lepra, e eu não estou falando só de doença física aqui, eu sei que alguns
estão capengando aí fisicamente, então você precisa dar uma melhorada, focar a sua mente no exercício, cuidar do seu corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. Mas depois que o pecado entrou no mundo, lá na época de Adão e Eva, quando teve a desobediência, todos nós precisamos de cura. Talvez você olhe para esse leproso e pense, pastor, não tem nada a ver, não entendo essa lepra, não faz sentido no nosso mundo. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos de cura em algum certo nível da nossa vida. Talvez você já foi curado de uma orfandade, você foi curado de um vício, você foi curado de uma rejeição, talvez você foi curado fisicamente, talvez você está num processo de cura emocional e espiritual, mas eu quero que você entenda hoje que nós, em algum certo nível, ainda precisamos de cura. E quando que não vamos mais precisar? Quando tiver um novo céu e uma nova terra. Lá, Deus promete, Jesus promete, depois de buscar a sua igreja, que lá não vai ter tristeza, não vai ter choro e nem vai ter dor. Todos estarão plenos, todos estarão curados, assim como era no paraíso. Enquanto estivermos aqui, nessa terra. Enquanto estivermos no processo de santificação, enquanto estivermos no processo de caminhar com Deus, nós estaremos em busca de cura. Amém, porque Deus já fez muito na nossa vida. Eu creio que tem vários aqui que já reconheceram áreas da sua vida, onde Deus já curou, onde você expôs, onde pessoas te ajudaram, e a igreja tem esse processo de restauração, nós temos mecanismos para te ajudar nisso, a palavra de Deus trata, a palavra de Deus restaura, mas ainda precisamos ser curados por completo. Vamos caminhando em cura até que um dia Jesus volte. E eu quero compartilhar algumas coisas desse texto que me chamam a atenção, que eu creio que servem para os dias de hoje nesse processo de cura. Primeiro ponto que eu quero falar contigo é: não deixe nada escondido. O contexto desse texto, Mateus capítulo 8, ele vem depois de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é quando Jesus reúne uma multidão e ele passa a visão do reino de Deus. Você quer um resumo da Bíblia, você quer um resumo do que é o reino de Deus? Leia o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Esse leproso, ele vai ao encontro de Jesus, depois de Jesus estar com uma multidão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 2, fala: quando ele desceu do monte, ele quem? Jesus. Grandes multidões o seguiram. E aí ele fala, um leproso. Esse leproso, ele estava num lugar que ele não poderia estar. Ele estava no meio de uma multidão. Ele estava num lugar onde ele não deveria estar, onde não era permitido ele estar, mas ele entendeu que Jesus estaria lá. Então ele vai para aquele lugar. Mas além de ir para aquele lugar, ele precisa revelar aquilo que ele tem. E eu quero te falar nessa manhã que para que a gente encontre a cura, eu acho que eu nem falei o nome da mensagem, né? O nome da ministração é Ao Encontro da Cura. Eu fui direto no texto, Ao Encontro da Cura. Para que você encontre a cura em Jesus Cristo, nas áreas que você precisa de cura emocional, espiritual, física, você precisa entender que aquilo que está oculto precisa ser colocado à luz. Esse leproso, possivelmente, para que fosse ao encontro de Jesus, ele deve ter sido coberto com lenços, com mantas, mas chega um momento que ele precisa revelar a sua doença, que ele precisa revelar a sua dor. Você está aqui hoje nessa igreja, eu não sei por que você chegou aqui, eu não sei qual foi a sua motivação, eu não sei se você veio por condicionamento, eu não sei se você veio porque você já está acostumado a vir, mas uma coisa é certa: se você quer algo de Deus na sua vida, se você quer a cura de Deus na sua vida, se você quer uma transformação na área de caráter, se você quer cura nas suas emoções, se você quer cura na sua área de ira, se você quer cura nos seus pensamentos, você precisa expor a sua dor. Você precisa expor o seu problema. No 30 Semanas a gente fala de um ponto que é o ponto de partida, que é você sair da rejeição. Você sair daquilo que... Você sair da negação. Você entender que você tem um problema. Você entender que você precisa ser curado em alguma área da sua vida. Porque enquanto nós não reconhecemos, o poder de Deus está limitado na nossa vida.
E eu queria que você repetisse agora: eu preciso de cura. Eu não sei qual é a área que você precisa de cura na sua vida, mas isso é um fato. Nós caminhamos em maturidade, vamos amadurecer cada vez mais, mas toda vez que a gente vence uma área da nossa vida, um processo da nossa vida, existe outra área que começa a ser tratado. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente e emocionalmente. Existem áreas que nós seremos tratados a vida toda. Existem áreas que nós venceremos aqui, mas posterior nós teremos que lutar novamente e passar pelo processo da cura de Deus. Então, esse leproso, ele declara, ele abre algo que é vergonhoso. Algo que é vergonhoso. Muitas vezes, hoje na nossa sociedade, você demonstrar um problema, você demonstrar algo é um sinal de fraqueza. Infelizmente, a gente vive um mundo de status. A gente vive um mundo onde sempre está tudo bem, onde você tem ali a roupa do cristão, o jeito do cristão, a camiseta com uma frase, aí você vem na igreja e posta uma foto legal, e está tudo bem, e aí está cheio de problemas, mas você não expõe. A gente vive um mundo de status. Você abre tua rede social aí, talvez você pode ter ficado triste esse feriado aí, porque um monte de gente foi viajar e você não foi. Você viu a galera lá fazendo uma coisa ou outra, e aí você começou a olhar na sua rede social, e você começou, Deus, poxa, eu queria estar fazendo outra coisa. E aí começou a entrar uma inveja, começou a entrar uma tristeza no seu coração, começou a entrar ali um desprendimento. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Uma coisa é certa, sempre vai ter pessoas melhores que você. Pessoas que você pode se espelhar, não invejar. Pessoas que você pode almejar, não querer ser igual, pegar de exemplo. Mas também uma coisa é certa, tem pessoas em situações muito piores que a nossa. A gente tem acompanhado aí do Rio Grande do Sul. Ontem eu recebi um vídeo de um rapaz com problema com esquizofrenia, com uma mãe ali um pouco mais velha ali, uma senhora. E eu estava de manhã assistindo com meu filho, a gente estava chorando os dois assistindo aquele vídeo. E sendo grato por aquilo que Deus tem nos dado. Sempre vai ter alguém que vai estar pior com a gente. Então, quando você for colocar os seus olhos em comparação, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas nós vivemos hoje um mundo onde as pessoas deixam as coisas escondidas. Elas querem sempre mostrar o seu melhor lado. Elas querem sempre mostrar as coisas boas que acontecem. A correria, as dificuldades não vai para a rede social muitas vezes. Muitas vezes você só vê o resultado, mas você não vê o que a pessoa viveu para colher aquilo. Não deixe nada escondido. Se você está numa família, se você está numa igreja, se você está no corpo de Cristo, esse lugar é o local onde você vai ser tratado. Só que para que você seja tratado, você precisa expor. Esse leproso só foi curado porque ele mostrou que ele tinha lepra. Ele poderia passar por Jesus, ele poderia estar no meio da multidão, mas se ele não demonstrasse a sua fraqueza, a sua dor, o seu problema, ele não seria curado. E aí ele demonstra, ele fala, ele, por mais vergonhoso que seja, ele mostra aquilo que ele precisaria da mão de Cristo. O que você precisa que Jesus toque na sua vida? A Bíblia fala em Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns para os outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Existem batalhas na nossa vida que nós só conseguiremos vencer se a gente expor. Lucas 12:2 fala, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Talvez você está passando por uma batalha, por uma luta, por uma área de pecado. Um pecado de estimação que você tem carregado ali na sua vida, e você não consegue sentir a bênção de Deus, a mão de Deus, a prosperidade de Deus, porque você não está revelando aquilo. A Bíblia também fala em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando atentamente os bons e os maus. Não há nada que se esconda dos olhos do Senhor. Eu ensinei meus pequenos esse versículo desde pequenininho, ele falando para eles. Eu falo, vocês podem esconder de mim. Vocês podem esconder da sua mãe, mas não há nada que se esconda dos olhos do Senhor. E aí a gente vive esse evangelho cultural muitas vezes.
O evangelho que é legal ser cristão, o evangelho que é legal ter um movimento, o evangelho de eventos. E eu não estou falando que é errado ter eventos, a gente vai ter a conferência sobrenatural, tem várias conferências que nos abençoam, mas se alimenta somente do final de semana, se alimenta somente de eventos, e a vida tem um monte de coisa escondida. Você quer ser curado, você quer ser tratado, você quer ser restaurado, é preciso colocar para fora aquilo que tem que ser curado. É preciso colocar os seus medos para fora. E eu estou falando disso num lugar de segurança. Você não vai procurar qualquer um e falar aquilo que você está passando. Você vai entregar para um líder, para um GA, para um pastor. Você vai abrir o seu coração. Agora, infelizmente, o que a gente vê é muitas vezes as pessoas vivendo uma vida religiosa, fazendo coisas até para Deus, mas com muita coisa escondida. E aí não tem cura. Não tem prosperidade, não tem vida nova, não tem transformação. Porque a gente coloca uma máscara, serve naquilo que precisa servir, mas tem áreas da nossa vida onde Deus não pode mexer. E se Deus não pode mexer, não tem cura. Se Deus não pode mexer, não tem mudança. Se Deus não pode mexer, não tem transformação. Tenha coragem para expor aquilo que você precisa expor. Deixe Deus trabalhar na sua vida. No final das contas, todos nós éramos pecadores. No final das contas, todos nós saímos de um lugar de perdição. Alguns têm alguns testemunhos mais emocionantes. Uma vez eu conversei com o jovem, ele falou: cara, eu nasci na igreja, cresci na igreja, estou na igreja, queria ter um testemunho emocionante, de ter usado drogas, roubado, torcido para o Corinthians, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei, queria ter um negócio mais emocionante. Eu falei: glória a Deus pela sua vida, porque você é a prova que pode ter uma vida completa em santidade. Glória a Deus, porque você foi ensinado nos caminhos do Senhor. Infelizmente tem gente que não consegue alcançar isso. Então, não deixe nada escondido. Áreas de prosperidade, áreas, não estou falando só financeira, áreas que você vai crescer, precisa ser exposta. Uma coisa que me deixa muito estressado quando eu vou em algum GA, e às vezes acontece, mas nos nossos aqui já não acontece mais, é quando a gente vai na hora dos pedidos. Hora dos pedidos, chega para pedir. Nos jovens acontecia isso. O que você quer pedir hoje? Ah, pastor, quero pedir pela minha prova. Ah, beleza, eu do lado. Quero pedir por sabedoria. Aí o outro, eu quero pedir pelo amigo o primo do amigo do meu trabalho, que ele bateu o braço e quebrou o braço. Nada contra, glória a Deus, pede pela prova, pede pela sabedoria, pede pelo primo do amigo do trabalho. Mas aí está com a vida toda destruída. Está afundado na pornografia, está cheio de pensamento imoral, está mentindo, em casa está brigado com a esposa, está brigado com o marido, relacionamento está destruído, falta tudo na vida. E aí, porque não quer parecer fraco, não quer abrir o coração, perde uma oportunidade. Você tem locais de segurança, onde você vai poder abrir o seu coração, onde pessoas vão orar por você e onde a sua vida vai ser curada. Mas precisa de um posicionamento, precisa de um coração disposto a tirar a máscara, disposto a abrir mão do status, a abrir mão da cara de crente e realmente mostrar os podres que você tem. Foi isso que o leproso fez. Possivelmente ele chegou e tirou a capa e falou: Senhor, eu preciso do Senhor. Isso é coragem. Isso é coragem para mudar. Aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele teve coragem para expor aquilo que ele tinha de pior. Você tem coragem para expor para o seu marido, para a sua esposa? Você que é jovem, para os seus pais, para o seu pastor, para o seu líder? A gente pega em aconselhamento, muitas vezes, algum problema, e a gente pergunta: viu, vocês já oraram sobre isso? Não, eu nem sabia. Estou falando agora. O teu primeiro campo de batalha vai ser lá dentro da sua casa, é lá onde vocês vão ajoelhar, lá onde vocês vão orar, lá onde vocês vão ter coragem para começar a mudança. A Bíblia é repleta de homens com coragem e mulheres com coragem. A Bíblia é repleta de histórias do sobrenatural, onde pessoas se posicionaram em coragem. José foi corajoso quando ele não abriu mão da sua santidade. O preço que ele pagou foi ser preso injustamente. Davi foi corajoso quando ele foi enfrentar Golias. Vai saber que ele não tinha ouvido de Deus direito e foi enfrentar e errasse a pedra e fosse morto por Golias. Ele foi corajoso.
tem um risco. Paulo foi corajoso depois que ele mudou de Saulo para Paulo. Para você se posicionar, para você receber sua cura, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para demonstrar a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa ter coragem para enfrentar batalhas em oração. Você precisa ter coragem para chegar para alguém, talvez que Deus está falando, que você precisa confrontar aquela pessoa em amor. Talvez é dentro da sua casa. Você precisa ter coragem para confiar no Senhor, porque muitas vezes você pega tudo e vai fazendo as funções e vai fazendo acontecer, e aí depois você fala, eu já fiz de tudo, agora basta orar, resta orar. Não, você tem que orar, depois você vai entender o que Deus quer. A vida com Deus é uma vida de coragem. Você quer ser curado? Você precisa de coragem. Esse leproso, talvez na hora que ele se revelasse, alguém poderia já julgar ele, se ele não fosse curado, de alguma forma, algo poderia acontecer com ele, porque ele não estava cumprindo uma orientação. Mas quando ele olha para Jesus, ele entende que Jesus é a fonte de vida dele. A gente acabou de cantar isso. É de outra passagem, mas estou usando aqui também. É a fonte, era a única salvação, era aquilo que ele tinha para ser restaurado. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente passa pelo processo, a gente chega numa igreja todo arrebentado, todo bagunçado, começa o processo de restauração, mas a gente não tem coragem para continuar. Porque para ser curado você tem que se expor. Para se expor você precisa se posicionar perante os outros. E aí é um posicionamento de talvez deixar alguns relacionamentos de lado. É um posicionamento de realmente buscar a verdade de Deus. É um posicionamento de mudança. É um posicionamento de pagar o preço que é a salvação. O processo de realmente parecer um cristão tem um preço, gente. Infelizmente, a gente vê pessoas que não pagam preço, que se dizem cristão, que eu vi um texto ontem, que lotam marchas para Jesus, que colocam versículos na sua rede social, mas que não pagam o preço, não têm coragem de se posicionar. Fui cortar o cabelo essa semana, vou usar o exemplo do Léo aqui, não sei quem conhece o Léo da barbearia. Fui cortar o cabelo e quando eu cheguei lá, sentei, tinha um cliente dele, do Léo lá, tocando um violão e cantando um louvor. E hoje lá na barbearia do Léo tem o Léo e mais alguns meninos, e acho que a grande maioria frequenta a igreja aqui, está servindo na igreja, tem um coração para Deus, e um ambiente abençoado. Cheguei em casa, comentei isso com a Nai, peguei meu celular e mandei um áudio para o Léo. Falei, Léo, quero agradecer pela sua vida, cara. Porque eu lembro quando eu comecei a cortar o cabelo contigo. Cortava com o João está servindo no Connect agora. Primeira vez que eu fui lá na barbearia. O ambiente pesado, um ambiente de palavrão, um ambiente onde tinha bebida lá sendo vendida, um ambiente sujo que eu falo espiritualmente falando. E você estava no seu processo de conversão. Você estava se posicionando, eu lembro disso. Você pagou o preço, você teve coragem de levar a sua conversão pessoal para o seu ambiente de trabalho. E o seu ambiente de trabalho representa a sua vida e aquilo que você acredita. Um cliente dele falou que a barbearia estava parecendo uma igreja, que agora só toca louvor, não vende mais bebida. E o Léo falou, amém, glória a Deus. E eu falei, Léo, Deus nunca vai te deixar no prejuízo, você está colhendo isso. Ele falou, amém, e Deus está me cuidando, tem cuidado da barbearia. Tenha coragem para viver a vida que Deus está te chamando. Eu queria que você repetisse isso, Deus não me deixa no prejuízo. Ele não vai te deixar. Se você obedecer a Deus, se você fizer aquilo que Ele tem colocado como verdade, se você refletir o amor dEle para as pessoas, se você realmente se posicionar em coragem, em se expor, em mudar, Deus não vai te deixar no prejuízo. Este homem, ele demonstra a sua dor, ele demonstra o seu problema, e ele encontra a vida, ele encontra a salvação. Mas existe um processo, existe um momento de coragem, existe um momento que você precisa sair da negação, existe um momento que você vai se posicionar. Eu sei que todo mundo tem o seu processo. Eu sei que tem pessoas que ainda estão ali caminhando. Mas eu quero te falar com todo o meu coração e com todo o amor. Este é o momento. Este é o momento de você se posicionar.
Esse é o momento de você falar. Esse é o momento de você falar quem você serve. Esse é o momento de você falar de Jesus. Este é o momento de você impactar as pessoas que estão ao seu redor. Pague o preço, tenha coragem. Existe um momento de provação. A Bíblia fala também, quero ler esse versículo antes de passar aqui. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. Os filhos de Deus são pessoas posicionadas que vencem o medo. Na versão da NVI fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Existe um momento de provação. Esse leproso, ele se aproxima, ele tira a capa dele, ele fala que ele é um leproso, e a Bíblia diz: adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E aí fica a tensão ali. E aí fica, será que Jesus vai curar ou não vai? Será que Jesus quer ou não quer? Será que Jesus vai fazer ou não vai? Essa é a aprovação que a gente passa. Se você é um filho de Deus, verdadeiro, você vai passar por provação. Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente se inclina para a vida abundante, a gente se inclina para as promessas, mas a gente não se inclina para a aprovação de Deus. Toda a bênção de Deus tem uma aprovação. Existe um processo, existe um deserto. Jesus Cristo, ele começa seu ministério com 30 anos. O marco inicial do ministério de Jesus Cristo é o batismo. Logo depois do batismo, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. O deserto é um local de provação. O deserto é o local onde você vai ser forjado ao crescimento. O deserto é o lugar onde você vai depender só de Deus. Não fuja do deserto. Viva o processo do deserto. A gente liderou jovens por vários anos aqui na igreja, pastoreamos, e muitos passaram por aqui, firmaram, batizaram, têm dado frutos, mas muitos vieram só num momento, e quando a palavra de Deus apertou na sua vida, quando passou por uma aprovação, decidiu ir para outro caminho. Entenda que a vida com Deus, ela faz parte de um deserto, mas Deus está contigo lá. Um dos salmos que a gente mais fala e mais conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No versículo 2 fala sobre: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E a gente gosta desse versículo. Eu quero estar na bênção do Senhor, eu quero estar em verdes pastagens, eu quero estar em águas tranquilas. Mas a gente não quer ler o versículo 23:4, que fala que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, está comigo. Então vales e desertos e vales de morte existem, mas entenda que isso pode ser uma aprovação de Deus na sua vida. Isso é um momento. Tem problemas que a gente se coloca no problema. Tem gente que está vivendo uma bagunça na sua vida pelas escolhas erradas, porque não obedeceu princípios e agora você precisa restaurar. Limpe a sua bagunça, resolva aquilo que você fez de errado e viva a promessa de Deus daqui para frente, amém? É provação de Deus, aí faz um monte de escolha errada. Não, aí é falta de sabedoria. Aí você vai se alinhar à palavra de Deus, vai pedir conselhos, vai resolver a sua bagunça e daqui para frente você segue a palavra de Deus. Mas existem problemas que a gente passa, que a gente não sabe por que passa. Porque Deus quer que nós cresçamos, nos tornamos filhos maduros, não filhos mimados. Filhos maduros passam por problemas, sabem se adaptar a qualquer situação, sabem dividir o pouco que têm, sabem que viver na fartura, mas também sabem viver na falta. Isso é filho maduro. Filho mimado chora, grita, esperneia, se joga no mercado e fica rodando assim, pedindo a bênção de Deus. Amadureça, obedeça a princípios, passe pela aprovação. Esse leproso, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. E aí? É aprovação.
É a aprovação de Deus. Que área da sua vida você está pedindo a cura de Deus? Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, e aquele espinho na carne fazia com que ele ficasse alerta a vida toda. Talvez você tenha uma área de luta na sua vida, que você está lutando a vida toda, e fala, Deus, eu não aguento mais isso. Eu espero que não seja seu marido e sua esposa, tá? Que aí vai ter que ser a vida toda mesmo. Aí você vai... Mas eu creio na transformação de Deus. Mas tem áreas da nossa luta, pensamentos, língua, fala, atitudes, que talvez você vai precisar lutar a sua vida toda. Mas se posicione em luta. Se posicione na provação. Nós precisamos assumir o nosso papel como cristão. Nós precisamos assumir o nosso papel como filhos de Deus. Você que tem filhos, você que tem uma família, você vai trazer aqui na igreja, vai levar no Nova Infantil, depois vai ter o Start, tem os jovens, mas só isso aqui não é suficiente. Você precisa dobrar o seu joelho no seu quarto, você precisa orar para o seu filho, você precisa orar junto com o seu filho, você precisa fazer um momento com Deus junto com ele. Precisa declarar a bênção de Deus sobre a vida dele. Passe pelo processo, pague o preço de seguir a Cristo. A igreja vai ajudar, a igreja vai abençoar, a igreja vai caminhar junto. Mas transformação com Deus não acontece somente dentro das quatro paredes da igreja. É joelho no chão, é choro. Eu falei no primeiro culto, quero repetir agora. Tem coisas que a gente só vai alcançar e só vai receber pagando o preço das lágrimas. E aquilo que a gente paga com preço de lágrima, a gente dá valor. Aquilo que a gente paga com preço de lágrima, a gente dá valor. Entenda o processo de Deus na sua vida, entenda a aprovação que você está vivendo. Faça a sua parte, a mão abençoadora de Deus vai estar sobre a sua vida, amém? Mas a gente precisa se posicionar nisso. Uma promessa do Salmo 107 diz que Ele transforma deserto em açudes. Ele transforma a terra ressecada em fontes. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que cura leprosos, Deus é o Deus que ressuscita. Não há nada impossível na sua vida que Deus não possa fazer. Mas todo milagre que eu vejo de Deus, há um posicionamento, há uma coragem, há um sim, há um ir, há uma vontade de receber aquilo. E existe um preço dessa restauração. Existe um preço. A Bíblia conta e fala sobre essas regras ali do leproso. E Jesus fala para esse leproso, vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Qual que é a oferta que Moisés ordenou? A Bíblia conta que primeiro tinha um sacrifício de 2 aves, e depois eu pego esse texto de Levítico 14. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. Gente, isso aqui é Velho Testamento. A gente não precisa fazer isso mais, a gente não precisa fazer sacrifício. Mas existia um preço a ser pago. Você foi curado, Jesus falou, agora, para atestar a cura, para servir como testemunho, você vai lá e vai pagar o preço. Agora eu quero que você imagine um leproso, que estava sem relacionamentos, que não tinha trabalho, não sei, como que ele iria conseguir isso aqui? Existe um preço. Existe um preço a ser pago. Existe algo a ser feito. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Você entende a mensagem de Cristo, você entende o que Ele fez por você, você entrega a sua vida, mas depois da salvação a gente fica nessa terra porque tem um preço a ser pago. O preço é usar os seus dons, o preço é usar a sua vida para o reino de Deus. Esse leproso, ele tinha um preço a pagar. E ele foi lá, correu atrás e fez o que tinha que ser feito. Deus te deu a salvação, mas existe um preço de uma restauração. Se você está aqui nesse lugar, o primeiro passo é realmente reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora os próximos passos é uma caminhada de restauração. É uma caminhada de servir, é uma caminhada, Deus tem te dado dons e talentos, não se esconda. Não frequente a igreja só no domingo. Há algo que Deus quer na sua vida e que você precisa entregar ao corpo de Cristo. Cada decisão tem um preço. Tem um preço no casamento, um preço no seu trabalho, um preço na criação dos seus filhos,
um preço no seu futuro, as escolhas que você é jovem, as escolhas que você vai fazer ali dos 17, 16 aos 20 anos, 25 anos, vai determinar o seu futuro. Esteja disposto a pagar o preço, que é seguir a palavra de Deus. A banda pode subir. Para a gente encerrar, eu creio que esse leproso, ele foi curado, ele serviu como testemunho, e ele está mencionado nos evangelhos, porque cada um de nós tem uma área onde a gente precisa se inclinar. Cada um de nós tem uma área que a gente precisa expor. Não deixe aquilo que está escondido ser maior na sua vida. Eu ministrei na quarta-feira aqui sobre algumas áreas pequenas que a gente tropeça na nossa vida. Ninguém tropeça sobre uma rocha gigantesca. A gente tropeça em pedrinhas, em tocos. São as pequenas concessões, aquilo que tem deixado entrar na sua mente, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos. Entenda, você está numa família, você está num local de segurança, e para que você seja curado e restaurado por completo, ou viva esse processo de santificação, é preciso expor a sua dor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar ao nosso Deus, depois eu quero orar contigo.